Hoje nós queremos falar sobre buscar a vontade de Deus. Procurei na palavra de Deus alguma coisa sobre esse assunto. É um assunto bastante simples, mas também muito complexo. Uma ex-aluna minha que ouve algumas das mensagens que eu tenho transmitido pela graça de Deus, me pediu que eu falasse sobre esse assunto, que mencionasse de alguma forma o que é buscar a vontade de Deus. Talvez até como buscar a vontade de Deus, não é? Mas eu vou pegar aqui como exemplo 2 textos da Bíblia para que nós possamos refletir sobre esse tão importante assunto. O primeiro está em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." É uma palavra muito contundente e também bastante amorosa, porque ela não somente nos desperta para essa realidade que nós temos, essa necessidade de conhecer a vontade de Deus, mas colocá-la em prática, seja agradável, seja perfeita. O segundo texto está em Mateus capítulo 21, versículo 28 até o 32, uma parábola que o Senhor mesmo contou. "Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer." Então fica aí essa palavra que fala a respeito da vontade de Deus. No primeiro ponto, nós podemos perceber que na parábola o pai procura um filho e diz para ele: Filho, eu quero que você vai trabalhar hoje para mim. O filho fala: Eu não quero. Mas depois ele se arrepende, mesmo sem falar nada com o pai, ele vai trabalhar. No caso ali seria na lavoura, ele não queria ir, mas depois arrependido, doeu a consciência e disse: Puxa, eu tenho que ajudar o meu pai. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele, porque ele faz tanto por mim, ele cuida de mim, ele me sustenta, me dá abrigo. E eu agora respondo assim para o meu pai: isso não está certo. Eu vou lá fazer o que meu pai pediu. E foi. Mas ao mesmo tempo que ele falava com o primeiro, ele fala também com o segundo: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Meu filho fala: Sim, senhor, eu vou, sim, senhor, pode contar comigo, pai. Mas não foi. Esse não teve nenhum tipo de sentimento, ele não teve remorso, ele não teve arrependimento, ele não teve boa vontade, ele não teve disposição, não teve nada. É o típico psicopata, aquele que não tem sentimentos. Quando nós falamos em psicopata, muitas pessoas pensam que psicopata é um homem muito feio, grande, enorme, que destroça todo mundo. Muitas vezes o psicopata é uma pessoa linda, tem uma aparência linda, parece sorridente, todo feliz, parece amoroso, mas na verdade é uma pessoa que não tem sentimentos. O psicopata, ele não tem nenhum tipo de sentimento. Ele não sente tristeza, ele não sente alegria, ele não sente remorso. Ele pode matar uma pessoa sorrindo, para ele é a coisa mais normal do mundo. Algumas pessoas dizem que o psicopata é um doente mental. Eu acredito que é uma pessoa que vendeu a sua alma para fazer o mal. Mas, enfim, cada um vê as coisas de uma forma, não é? Mas o próprio Jesus pergunta aqui: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aquele que disse sim, senhor, aquele que disse não, senhor? E eles disseram: o primeiro, aquele que disse não, senhor. E Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus na frente de vocês. E vocês, os filhos do reino, vão ser lançados nas trevas exteriores. Por que isso? Porque muitas pessoas que são consideradas filhos do reino de Deus são pessoas que não conhecem a Deus. Hoje, se você entrar numa igreja,
Se você tivesse um radar espiritual para sondar a mente ou o coração das pessoas, você veria que 90% dos crentes não conhecem Jesus. São pessoas que não leem a Bíblia, não faz a mínima ideia do que é que Deus quer da vida deles. Não faz a mínima ideia. Se você sondar os pastores, eu diria que 95% dos pastores não sabem quem é Jesus, nem qual é a vontade dele, e não se importam com isso. São pessoas que não se preocupam com isso. Nós podemos analisar na palavra de Deus, nós podemos encontrar em vários lugares as mensagens que são transmitidas a respeito dessa questão aí, a questão das pessoas que não se preocupam com a vontade de Deus, que não se importam, que não perguntam por ela. Um dos salmos diz que as pessoas não perguntam pelo Senhor, não perguntam pelo Senhor, e por isso elas serão condenadas. Só de não perguntar pelo Senhor, elas correm o risco de ser condenadas. Por quê? Por que isso? Seria radicalismo? Não, não é radicalismo. Isso aí é exatamente a questão da pessoa que não ama Deus. A pessoa não ama Deus. Outras passagens aqui, nós temos vários profetas que falam desse assunto. Amós, por exemplo, capítulo 5, versículo 6 diz: buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Conhecer a Deus, buscar o conhecimento do Altíssimo. Muitas pessoas não compreendem qual é a vontade de Deus. E ainda no capítulo 5, tem outra passagem que é muito interessante a gente analisar, versículo 17 em diante, diz assim: e em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhum resplendor? Aí ele entra com uma queixa dizendo: aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me vós sacrifício e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus Renfã, que vós fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. E esse profeta aqui, Amós, ele fala muito sobre conhecer a vontade de Deus, porque muitas pessoas não conhecem, não fazem ideia. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Eu não sei. Mas por que não procura saber? Como que eu vou saber? Como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Através da oração e da leitura da palavra de Deus. A consagração, o jejum. Quem não tem problema de saúde pode jejuar. Jejua e busca conhecer a vontade de Deus. Pede para Ele falar com você. Tenha íntima comunhão com Deus. Fale com Ele constantemente. Sabe quando você está apaixonado, que você fala na pessoa a todo momento? Seja apaixonado pelo Senhor. Fale nele a todo instante. Deixe Ele tomar conta do seu coração e da sua vida. E pede para Ele: Senhor, ilumina minha mente e me faça compreender a tua vontade. Só o Senhor poderá ser o meu professor, o meu ensinador, o meu mestre, aquele que vai me levar ao caminho da santidade. Me faça conhecer a tua vontade e me dê graça para cumpri-la. E só dessa forma nós podemos nos aproximar daquilo que é a vontade de Deus. Precisamos começar a nos esvaziar de nós mesmos. Tira tudo que você sabe da sua mente. Começa a aprender de novo. Começa a buscar a vontade de Deus. Mas eu pensava que era assim. Bom, não quero pensar mais, eu quero que o Senhor fale comigo. Deus é fiel, Ele vai falar com você. Em sonho, revelação, profecia, através da palavra. De alguma forma Ele vai falar com você.
Se ele não falar com você na igreja, ele fala com você em casa. Você abre a Bíblia e lê, e de repente você vai sentir que o Senhor está colocando pensamentos na sua mente, está falando com você. Ele é fiel, ele vai falar com você. Mas nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Como Paulo disse, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha, os pensamentos que você tem hoje, talvez não sejam da vontade de Deus. Renove esses pensamentos, renove esse entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para conhecer a vontade de Deus, primeiramente nós temos que esvaziar nossa mente, jogar fora o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa visão de certas coisas, o nosso concordo com isso, não concordo com aquilo, e deixar Deus colocar o que é certo, o que é correto, mesmo que nós não concordemos, mas vamos concordar depois, porque Ele nos dará entendimento com certeza. Espero ter sido claro, podemos voltar a falar nesse assunto em outra ocasião, mas hoje só posso pedir a Deus que abençoe você, sua família e o Brasil, em nome de Jesus.